Vamos então para a reflexão nossa nesta manhã, segundo os princípios da palavra de Deus. Você sabe que você e eu, nesses tempos, temos buscado a cada dia experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós, segundo os princípios da sua palavra. Céus e terra passarão, palavra de Deus permanece. Obviamente, para aqueles que decidiram crer na palavra de Deus e viver conforme os princípios da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela em todo o tempo nos orienta, nos direciona, nos ensina, nos disciplina, nos corrige. Para isso serve a palavra de Deus, para nos estimular, para nos animar, para nos fortalecer. Porque cada um tem que decidir na sua vida o que ele quer, né, para a própria vida, o que ele quer para a sua história. Porque às vezes, infelizmente, a gente critica muito a atitude, a ação das pessoas. Não poucas vezes colocamos nossa felicidade, nossas realizações naquilo que as pessoas podem, ou pelo menos o que nós gostaríamos que elas fizessem por nós. E a cada dia que a gente vai lendo as Escrituras Sagradas, vai buscando a Deus e a sua palavra, nós descobrimos que tudo que nós precisamos está em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, na revelação do Espírito Santo. Então veja que coisa tremenda e maravilhosa, meus amados. Tudo que você e eu precisamos, Deus nos oferece na pessoa do seu Filho Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, na revelação do Espírito Santo. Então, o que nós precisamos a cada dia mais e mais? Buscar a palavra, buscar viver segundo a palavra. Agora, não adianta a pessoa estar na igreja, a pessoa viver na religiosidade, viver indo aos prédios, aos templos, cumprindo o ritual, cumprindo uma liturgia, cumprindo dogmas, preceitos, regras, doutrinas humanas, institucionais, e achar que isso vai trazer para ela paz, alegria, conforto, consolo e o prazer de viver. Porque a vida não constitui nos anos de vida que nós temos aqui nesta terra, mas em como nós vivemos estes anos de vida. Às vezes tem gente que vive 100 anos, mas vive uma vida amargurada, odiosa, rancorosa, uma vida triste, uma vida de pesar, uma vida de murmuração. Tem gente que vive 10, 15, 20, não importa quantos anos viva, mas vive com alegria, com gratidão, com contentamento, vive com a expectativa de que novos céus, nova terra, o Senhor preparou para nós. Ele disse, Jesus, vou preparar-vos lugar, e eu quero que vocês estejam comigo neste lugar, mas para estar neste lugar com Jesus, tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura, tem que experimentar a graça transformadora, poderosa, libertadora, santificadora da parte de Deus. Porque essa questão, gente, de falar assim, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou crente, eu sou protestante, eu sou evangélico, isso aí não tem nenhum valor para Deus. Deus não olha a religião, Deus não tem religião, Deus tem vida, Deus tem uma vida nova, Deus tem eternidade para você e para mim. O que Deus tem para nós é algo novo, a partir da sua palavra, a partir do seu reino, governo, autoridade sobre nós. Não adianta a gente ir à igreja, não adianta a gente saber muitas doutrinas, ter muita teologia, envolver-se muito com o fazer nas instituições. Tem gente que quer cargo, quer função, quer destaque. Isso tudo é coisa humana, quando não do inferno, porque trabalha, porque exalta o nosso eu, o nosso ego. Convém que ele cresça, que eu diminua. Não vai nenhuma crítica a quem quer que seja e que tenha o seu Instagram pessoal, mas este Instagram, esta live é da comunidade da graça, não é minha. Até que o Jean me ajuda, o John me ajuda e outros irmãos também, se Deus permitir, chegarão para nos ajudar, para nos abençoar.
Isso aqui é um momento nosso para compartilhar, para refletir. Não tem que ter destaque, não tem que ter nenhuma referência. Gente, a nossa vida, ela tem que estar em Cristo. Você e eu temos que ter a nossa identidade na pessoa de Jesus. O texto de Romanos, capítulo número 8, é um texto riquíssimo. A palavra de Deus, eu já falei isso aqui outras vezes. Se você quiser meditar em palavra por palavra de um versículo, frase por frase, são coisas riquíssimas que você e eu, por mais que nos envolvêssemos, por mais que nos dedicássemos e por mais que passássemos a nossa vida buscando conhecer e viver essas coisas, ainda seria pouco. As riquezas da palavra são incalculáveis, são intermináveis. Mas olha, a Bíblia diz assim: vocês não receberam um espírito de escravidão, vocês receberam um espírito de vida. Esse espírito de escravidão, vocês não estão mais debaixo dele para viverem com medo. Vocês receberam um espírito de adoção, vocês foram adotados, não é? Esta adoção, ela se dá por meio de Jesus Cristo. Ele nos adotou, Ele nos chamou, Ele nos justificou. Deus fez isso na pessoa do seu Filho. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sua identidade não depende da aprovação dos outros. Sabe, meu amigo, minha irmã querida, às vezes a gente fica preocupado em se vestir, em falar, em estar, em se portar, em saber das coisas. As pessoas devem ficar chocadas comigo, porque eu não fico em internet, eu não fico em notícias, eu não fico olhando essas coisas. Então, às vezes, quando Paulo, como é que você viu isso? Aquilo não vi. Mas você é uma pessoa desinformada? Sei lá, eu procuro me informar com coisas que edificam minha vida. Fofoca não edifica a minha vida, caos não edifica a minha vida, desgraça não edifica a minha vida, as más notícias não edificam a minha vida, até porque a Bíblia diz que eu devo trazer à memória aquilo que me dá esperança, que a minha mente deve ser uma mente transformada pela renovação do meu entendimento, que a minha mente deve ser uma mente levada à obediência a Cristo, que a minha mente deve ser uma mente que receba as coisas puras, que receba as coisas boas. Então, realmente, notícia ruim, notícia que não tem edificação, não tem valor de edificação para a minha vida, eu realmente não tomo conhecimento, procuro não tomar conhecimento, até porque vai fazer bem aqui. A pessoa vem falar do outro comigo, eu não quero saber da vida do outro, eu não estou dando conta da minha. Eu estou pedindo a Deus para me dar graça, para eu poder tomar conta da minha vida, para eu poder ter a minha vida edificada. Como é que eu vou ficar falando da vida do outro? Então a Bíblia diz que nós temos um Espírito, que é o Espírito novo, que é o Espírito Santo, que habita em nós, para que nós tenhamos um relacionamento com Deus como Pai, não é como Senhor, no sentido, não que nós não sejamos e não nos coloquemos como servos, gente. Entenda isto, que é diferente. Eu me coloco, eu me reconheço, eu me disponho a ser servo de Deus, a ser servo de Jesus, a servir ao reino de Deus. Mas a relação dele comigo é de pai, é de irmão, é de amigo. Jesus falou assim: olha, eu não vou chamar vocês mais de servos, eu vou chamar vocês de amigo. Então, Jesus é seu amigo. Você e eu, na nossa consciência, na nossa gratidão, na nossa devoção, na nossa entrega, nós nos colocamos, preste atenção, nós nos colocamos como servos de Jesus. Mas Jesus nos tem como amigos. Então a nossa relação com Ele é de amizade, é de interatividade, é de comunhão, é de relacionamento. O próprio Espírito com letra maiúscula, Romanos capítulo 8, 16. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito, letra minúscula, o espírito do homem, o espírito novo que recebemos na regeneração. Nos deu um espírito novo, coração novo. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, Paulo vem trazendo estas verdades
poderosas, maravilhosas, para dizer para nós o seguinte: olha, você tem uma identidade. Seja aquilo que você foi chamado para ser. Seja quem você foi justificado, predestinado, selecionado, escolhido para ser em Cristo. Porque são duas pontas, né? Dois extremos, às vezes, que as pessoas vão. Elas agora decidiram, não dão satisfação para ninguém, elas passaram por situações difíceis, de sofrimento, de dor na vida, de decepção, de rejeição, e agora elas querem nem saber de ninguém, elas não dão satisfação para ninguém, elas vivem a vida delas como elas querem. Isto não é a liberdade verdadeira de Cristo. Isto não é ser agora uma pessoa livre com identidade. Você ser livre, ser você mesmo, é a partir da identidade de Cristo em nós. A identidade daquele que ressuscitou por nós, daquele que morreu, daquele que tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, os nossos pecados, a nossa maldade, a nossa iniquidade, o castigo que estava sobre nós foi colocado nele, por isso nós temos paz. As nossas feridas, aquilo que estava em sentença sobre as nossas vidas, Jesus Cristo tomou, nos redimiu, nos remiu. Ele rasgou a dívida que era contra nós, nos libertou, nós somos livres. A nossa identidade é a vida de Cristo, a nossa identidade é o Espírito Santo que habita em nós, a nossa identidade, a nossa doutrina é a palavra de Deus, o nosso ensino, a nossa busca é para viver uma vida guiados pelo Espírito Santo, frutificando segundo o fruto do Espírito. E então Paulo diz assim: vocês foram chamados, vocês foram convocados, aos que de antemão conheceu. Eu falei domingo lá na nossa comunidade, ainda que você tenha sido rejeitado, rejeitada desde o ventre, olha que coisa tremenda e maravilhosa para a cura da nossa alma. Ainda que você tenha sofrido rejeições desde o seu nascimento, ou ainda que você tenha sofrido rejeições ou uma rejeição muito forte dentro de um relacionamento afetivo, foi traído, traída, abandonado, rejeitado, por mais que a marca, que o trauma da rejeição em qualquer tempo da nossa história possa ter marcado as nossas vidas. Em Cristo Jesus, nós podemos ser curados, porque a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, antes de eu ser rejeitado por quem quer que seja, por qualquer situação que seja, eu fui escolhido em Cristo, nele. Deus me escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então a minha escolha, a minha eleição, ela antecede a tudo que possa ter vindo na minha vida posteriormente. E eu preciso viver esta dimensão da minha identidade como alguém que reconhece que foi amado, escolhido, predestinado, eleito, chamado, justificado. Olha o que a Bíblia diz: aos que de antemão conheceu, Ele também predestinou, destinou com antecedência, para serem, tem um propósito, tem um motivo, meu irmão e minha irmã. Nós, você e eu, não estamos aqui nesta terra para viver por ela, para ficar nela, para investir nossa vida nesta terra. Não faça isto. Aqui é um tempo somente para nós experimentarmos a graça de Deus e sermos os proclamadores, os anunciadores do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia e da sua poderosa, maravilhosa salvação. Nós temos sido chamados para isso, querido. Então, não existe outro motivo, outra expectativa que deva estar no nosso coração, porque isso tudo que vai passar, gente. Não brigue por dinheiro, não brigue por coisas, não brigue por herança, não brigue por bens, não brigue, não discuta, não crie litígio. Não vale a pena, daqui a pouco passa. Procure uma vida de paz, a Bíblia diz isso: procure ter uma vida de paz, procure ter uma vida com simplicidade, com quietude, com contemplação, com gratidão. Procure as coisas simples.
esteja contente com o que você tem, se alegre com o pouco, porque o pouco, tendo a presença, a glória e a paz de Deus, é melhor do que o muito, com litígio, com guerra, com conflito, sem paz, com ódio, com amargura. Isso mata. Então Paulo diz assim, olha, você foi escolhido, você foi predestinado, versículo 29, para serem conformes à imagem de seu Filho. Você e eu, propósito nosso nesta terra aqui, nesse período curto que nós estamos aqui, gente, é que nós seremos trabalhados, moldados, barro nas mãos do oleiro, para sermos feitos vaso de honra, vaso que glorifica a Deus, vaso que vai viver para a glória de Deus, que vai experimentar o derramar da sua glória, o derramar do seu Espírito Santo, o derramar de uma paz que excede todo o entendimento, de uma glória abundante, transbordante que vem dele, de algo que livra a nossa alma da angústia, livra a nossa mente de toda perturbação. Por isso, cuidado com o que você recebe na sua mente. Se você fica recebendo na sua mente coisas ruins, coisas podres, a sua mente vai ser afetada de forma negativa. Irmãos, eu não estou colocando aqui nenhum tipo de regrinha, de doutrina humana, de pode, não pode, faz, não faz, deve, não deve. Isso não tem valor nenhum contra a carnalidade, contra a sensualidade, nem contra a corrupção, diz o apóstolo Tiago. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: receba na sua mente, receba nos seus olhos, receba nos seus ouvidos coisas boas que te edificam, que te animam, que te restauram, que te curam, que trazem paz, que trazem a capacidade, o poder de perdoar, de amar, de servir, de ser feliz. Aprecie a água que você toma. Tem gente que morre de sede, não tem água filtrada, não tem água purificada. Aprecie a água que você toma. Agradeça a Deus que você pode tomar uma água que te faz bem. Aprecie o pequeno café, o pequeno de jejum. Tem gente que está morrendo de fome. Essas coisas são coisas simples que todos nós podemos fazer. Aprecie as pessoas, ame as pessoas, ria, dê gargalhada, relaxe, porque essa tensão que a gente vive faz muito mal. Essa pressão de ter que ser o que os outros querem que a gente seja, faz muito mal para a gente. Seja você mesmo, mas seja você mesmo em Cristo Jesus. Seja você mesmo a partir da sua identidade, porque Ele nos chamou para sermos conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele, o Filho Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos, você e eu, nós, a igreja, o corpo de Cristo. Então não abra mão de ser aquilo que Deus te chamou para ser. É um perigo, às vezes, as pessoas ouvirem esta mensagem e acharem que agora elas são livres, agora elas não têm que mais dar satisfação para ninguém, elas agora vão ser elas mesmas, agora quem quiser me aceitar, me aceita do jeito que eu sou. Não, gente, não. Quando a gente fala assim, olha, aceite as pessoas como elas são, é no sentido do amor, da compaixão, da graça, da misericórdia. À medida que você se relaciona com as pessoas, se você as ama, você vai dizer a verdade para elas. Verdade que dói. Verdade que muitas vezes fere. Fere, mas é melhor a ferida do amigo do que o elogio do inimigo. Melhor você ouvir verdades de quem te ama, ainda que estas verdades possam ferir você, do que você ouvir falsos elogios de alguém que vai te apunhalar pelas costas, de alguém que vai dizer que tem aliança com você, que tem amizade com você, que tem vínculo com você, e depois te apunhala pelas costas, te abandona, te trai. Eu prefiro ouvir a verdade, eu prefiro pessoas que talvez não tenham simpatia por mim, mas me amem e tratem-me com a verdade, com a transparência, com a integridade, do que pessoas que dizem admirar-me, gostar de mim, que são simpáticas, mas estão falando mal,
falam por trás, não são verdadeiras, não são honestas, não são íntegras. Então, quando eu digo assim, seja você mesmo, não é para você ser uma pessoa agora com a sua personalidade e dizer, quem quiser me aceitar, me aceite assim, eu nasci assim, eu fui criado assim, eu vou morrer assim. Não, negativo. Você nasceu assim, né? Como aquela historinha da criança da árvore, né? Que eles cantam lá, era um homenzinho torto que morava na casinha torta. A gente nasceu todo tortinho, ficou todo tortinho, mas um dia veio Jesus, que é o carpinteiro, que transforma nossas vidas e que tira tudo aquilo que não presta. Então, se na minha personalidade tem um jeito de ser que não glorifica a Deus, ele vai tirar. Isso é despojar do velho homem. Se o meu caráter precisa ser mudado dentro de algumas características, ele vai mudar, porque o fruto do Espírito é que deve prevalecer. O fruto do Espírito é que deve frutificar na minha vida. Por quê? Porque nós fomos chamados para sermos a imagem de seu Filho. É assim que ele quer. E a partir desta transformação, deste milagre, nós vamos viver para a glória dele. Então, seja você mesmo em Cristo. Seja aquilo que você foi chamado para ser em Cristo. Seja quem você quer ser em Cristo. Não, eu agora... Não, gente. Por isso que a Bíblia fala, meu irmão e minha irmã, que alguém que nasceu de novo, ele foi transferido de reino. Olha só, às vezes a gente não entende isso. Reino, na Bíblia, meu irmão e minha irmã, é governo. Ninguém pode ver, ninguém pode entrar, ninguém pode estar no reino de Deus se não nascer de novo. Tem que nascer de novo para estar debaixo do governo, da autoridade, do domínio, da direção. É por isso que quando a gente experimenta a graça transformadora de Deus, a gente deixa de viver para nós mesmos e agora nós vamos viver para Ele, é o que a Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 5. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele, Jesus, que por eles, nós, você e eu, morreu e ressuscitou. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para nos dar vida nova. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para nos libertar do pecado. Cristo morreu, Cristo ressuscitou para que você e eu pudéssemos agora ter uma nova vida, um novo coração. Para que nós pudéssemos ser pessoas agora que vão viver em amor, vão viver em santidade, em justiça, que vão viver agora um novo tempo. É uma nova mulher, é um novo homem. O relacionamento conjugal, sim, ele tem que ser pautado à luz das Escrituras Sagradas. O ensino para com os filhos, o crescimento, a admoestação, o ensino é à luz das Escrituras Sagradas. O relacionamento com os pais é de honra, é de bênção, é de cuidado, é de proteção. É assim que a Bíblia diz. O nosso relacionamento passa a ser um relacionamento bíblico. Então, não é que você não terá falhas, erros, que não cometerá pecados. Você vai viver em santidade, em justiça. Pode ser que você peque, e em pecando, o Espírito Santo vai dizer para você: arrependa-se, confesse, abandone, não pratique mais. Você vai viver uma vida onde agora a graça de Deus é que vai te sustentar, a paz dele é que vem em nós, no nosso coração, nas nossas emoções e sentimentos e guarda os nossos corações. É a paz que vem dele, é a sabedoria que vem dele. Nós muitas vezes não sabemos como agir, não sabemos nem como orar. Sabia disso? Por vezes nós não sabemos como orar, a Bíblia diz, e o Espírito Santo intercede por nós. Olha que coisa tremenda. Nós não sabemos como orar. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos, olha o que a Bíblia diz, orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Às vezes você e eu nem sabemos como orar. A nossa mente, o nosso coração, nossas emoções estão tão perturbados está a nossa mente. Falta-nos palavra, falta-nos concentração, mas quando você se derrama, quando você dobra os seus joelhos e abre e rasga seu coração e diz para o Espírito Santo, nem palavras eu tenho, não sei nem o que falar, como falar. Sonda
esquadrinha o meu coração, está na Bíblia. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Jesus, ele conhece o clamor do Espírito, ele está à direita de Deus Pai. Ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo para derramar sobre nós. Lembra-se que ele prometeu? Eu vou, mas eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, mas ele está com vocês, mas ele estará em vós. Ele vos guiará, ele vos ensinará. Então a nossa identidade, o nosso ser, a nossa existência, meu irmão, minha irmã, está em Cristo. Se nós não sabemos como orar, ele vai interceder por nós, o Espírito Santo que habita em nós. Eu li para você aqui hoje que nós não recebemos espírito de escravidão, nós recebemos espírito de filho, o próprio Espírito, Romanos 8,16, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É o Espírito Santo em você, dizendo: você é meu, você é minha, eu habito em você, eu moro, eu resido, meu endereço é a sua vida, é o seu corpo, é a sua existência. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas, eu habito dentro de você, eu estou dentro de você. Sou eu quem guarda seu coração, sou eu quem guarda suas emoções, sou eu quem guarda sua mente. Sou eu quem te guio a toda a verdade. Sou eu quem te ensino. Você não tem necessidade de ensino teórico. Eu te ensino, eu te revelo. Tudo isto, meu irmão e minha irmã, faz com que você e eu experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero coisas novas. O novo está sempre novo na vida daquele que é uma nova criatura, gente. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O novo de Deus acontece todo dia na sua, na minha, na nossa vida. O novo de Deus todos os dias acontece pelo seu Espírito. O novo de Deus todo dia acontece pela revelação do seu Espírito em nós. Então vamos viver esta dimensão de sermos quem Deus nos chamou para ser em Cristo Jesus. Filhos, muitos filhos, semelhantes a Jesus, tendo a ele, Jesus, como sendo o primogênito.